Olá, jovens humanos. Hoje as histórias vieram carregadas, tipo aquela sensação de que tem alguém te observando enquanto você assiste. Então já sabe, like no início, coragem no bolso e uma desculpa pronta se precisar dormir com a luz acesa. Bora entrar nessa escuridão juntos? História 1. O Demônio do Vale. Em 2002, quando eu tinha 19 anos, acredito que tive um encontro próximo e pessoal com uma entidade obscura. Minha família morava na Virgínia Ocidental, em um vale, como a maioria das pessoas no estado. Em uma noite, eu e outras 3 pessoas decidimos dar um passeio um pouco mais adiante no vale. A ideia era caminhar ao longo das estradas que contornam a propriedade da família, fazendo uma curta viagem pela floresta, atrás da casa do meu tio-avô, e em seguida descendo a entrada para chegar à minha casa. Para chegar à linha de propriedade dele, tínhamos que sair da antiga estrada de terra e atravessar um campo de vacas. Eu estava na frente porque costumava andar por esses campos e bosques enquanto caçava, e fazia esse percurso no escuro sem problemas. Nesse ponto, sinto que um pouco de contexto sobre o meu tio-avô é necessário. Ele era um soldado de infantaria na Guerra da Coreia, divorciado, amargo e alcoólatra, que nem mesmo socializava com os próprios filhos ou netos. O homem literalmente podia beber uma caixa de 30 cervejas todos os dias, e houve momentos em que ele bebia 2 caixas. Eu sei porque recolhia suas latas todos os dias por dinheiro. Ele era um homem amargo e odioso, a verdade é essa. Regularmente eu caminhava por essas florestas, e antes da noite em questão, eu nunca tinha experimentado nada de estranho, nem experimentei depois. Isso talvez porque eu nunca andei por esse caminho no escuro novamente. Era uma noite nublada e sem lua, e como você pode imaginar, estava escuro. Não tínhamos lanternas quando me aproximei da cerca. No entanto, quando agarrei a cerca de arame farpado para atravessar, havia uma entidade esperando do outro lado. Eu não a vi. Via apenas a escuridão inicialmente. Ela se afastou por meio de um rosnado, grutal e baixo. Estava na altura da minha cabeça, cerca de 1,75 m. Quando começou a rosnar, parecia uma mistura entre rosnado de um urso e um profundo ronco de um grande cachorro. Estava diretamente à minha frente e eu congelei. Meus sentidos estavam enlouquecendo, tentando descobrir o que eu estava enfrentando. Sua respiração era quente e cheirava a carne em decomposição. Seja lá o que fosse, estava na minha cara, desafiando-me a atravessar. Não ousei me mover, tentei localizá-lo e vi uma árvore diretamente atrás dele, mas não o vi. Eu estava certo de que ia morrer naquele momento, e naquele instante estava aterrorizado até o âmago. Tão abruptamente quanto se manifestou, desapareceu, sem fazer nenhum som. Senti todos os pelos do meu corpo se arrepiarem, e meu coração, honestamente, deve ter passado perto de atravessar os músculos e pele, de tanto que batia forte. Senti o ar gelado e senti que podia respirar novamente. Então, virei para olhar para aqueles que estavam comigo, e meu pior medo se realizou. Vi que isso tinha sido real. Aconteceu de fato, pois 2 do que estavam comigo estavam congelados no lugar, com rostos aterrorizados, e o terceiro já estava correndo sem pensar 2 vezes. Eu soltei a cerca e corri, passando pelos 2, corri em direção à luz do crepúsculo mais próxima, subi em uma macieira ao lado dela e esperei até amanhecer. Eu voltei no dia seguinte, armado, e não encontrei nada. Sem pelos, sem pegadas, nada. Dava para ver onde eu havia congelado, diante daquele ser. Nunca descobri o que era com certeza, pelo menos até o ano passado, quando descobri os relatos de Ed e Lorraine Warren. Eles explicaram os muitos tipos diferentes de demônios, como eles eram, como eles operavam, e foi quando tudo se encaixou. Eu me deparei cara a cara com um demônio, e tenho certeza disso. Acho que devo informar que meu tio-avô mais tarde se recuperou. Seu filho mais novo o tirou de casa e o colocou em reabilitação. Meu tio nunca mais falou com seu filho, viveu mais 15 anos, ficou sóbrio, se casou novamente e morreu de causas naturais, pelo que eu sei. Uma vez fora da casa, ele nunca mais voltou. Nunca recolheu seus pertences da casa. Para ser honesto, era uma espécie de barraco. Anos depois do incidente, apenas uma outra família morou na casa, e eles só duraram algumas semanas, de acordo com meu primo. Eles empacotaram tudo e se mudaram.
Ligaram para ele e disseram que não voltaria. Antes que você pergunte, a casa desabou sobre si mesma alguns anos atrás. Creio que o lugar era amaldiçoado ou algum tipo de território daquele demônio. Ou também, meu tio-avô pode ter atraído aquela coisa com seu comportamento. Ou ele tinha esse comportamento pois estava sendo obsidiado pela entidade. A única coisa que tenho certeza é de que encontrei um demônio. E estou bastante confiante de que foi isso que aconteceu. História 2. Ensaio do coral. Tenho que ser sincero com vocês. Eu já havia esquecido essa história, até alguns dias atrás, quando um dos meus amigos, que também era co-membro do coral da faculdade, tocou nesse assunto, no encontro casual entre amigos da época. Tudo aconteceu em novembro de 2008. Edifícios antigos e fantasmas geralmente estão ligados um ao outro. Naquela época, eu não fazia ideia de que meus amigos e eu sentiríamos na pele a experiência dessa ligação entre o sobrenatural e o tempo. Nosso grupo do coral usava uma sala em um prédio antigo de nossa escola para os ensaios. Normalmente, quando ensaiávamos para a competição do coral da escola, nosso ensaio durava até às 9 da noite, o que eu realmente odiava, porque estava com muito sono no final do ensaio. Antes de entrar em mais detalhes sobre essa experiência, descreverei primeiro como nos sentávamos em um ambiente da nossa sala de ensaio. Todos os membros do coral estavam sentados de frente para o quadro negro, de forma que ninguém via quem estava atrás. Estávamos tendo nossa terceira rodada da nossa peça de competição, quando a porta se abriu e ouvimos alguém entrar na sala. Pensamos que talvez fosse um dos nossos membros que estavam atrasados para o treino naquela noite, até ouvirmos passos se aproximando de nós, mas o som dos passos parou quando se aproximaram de nossos assentos. Percebi que um amigo que estava sentado ao meu lado olhava para as nossas costas. Depois da nossa terceira rodada de treinos, nosso maestro, que também estava cantando conosco naquele momento, anunciou que tínhamos um intervalo de 15 minutos. Todos continuaram em seus lugares, apenas nos viramos para conversarmos. Aproveitei o intervalo e perguntei ao meu amigo o que ele estava vendo há algum tempo. Enquanto eu perguntava, ele segurou minhas mãos e elas estavam geladas. Olhei para ele e vi que seus olhos estavam turvos. Perguntei qual era o problema. Ele então sussurrou para todos nós: "Vocês acreditam em fantasmas?" Eu sorri para ele e disse: "Claro que não, eles não são reais." Ele olhou para mim e disse que alguém estava nas nossas costas. Olhamos para trás e vimos uma sombra que lembrava um pouco um homem, saindo pela porta que se abriu mais cedo. Depois que saiu da sala, a porta se fechou. Olhei para o meu amigo e sorri. Embora eu também estivesse bem assustado, eu disse: "Não é nada não. Não se assuste." Mas ele insistiu: "Como você pode explicar a porta? Ela abriu há um tempo e depois fechou sozinha." E eu disse: "Talvez tenha sido o vento. Vamos verificar." Depois de examinar a porta, descobrimos que ela é feita de madeira pesada, então seria necessário um vento muito forte para abri-la. Mas não havia vento naquele momento. Depois disso, ninguém estava com vontade de continuar o ensaio. Então decidimos ir para casa. No dia seguinte, nosso maestro transferiu nossos ensaios para outro prédio, longe do edifício antigo. Tentei esquecer a ideia de que era algo sobrenatural, porque eu realmente não acreditava em fantasmas antes. Mas agora me pergunto o que foi aquilo que vimos. História 3. O Devorador. Há muitos anos, cerca de 7 para ser mais preciso, enquanto passeava com a minha família em um cemitério no sul da França, algo aterrorizante ocorreu, me marcando para sempre. Buscávamos o túmulo do meu irmão, e mesmo eu não me recordando bem o local, queria muito visitá-lo. Éramos eu, minha esposa e nossos 2 filhos. O cemitério, com mais de 200 anos, seguia no estilo mais antigo. Não se organizava em lotes, como é comum hoje em dia. E sim, era um verdadeiro labirinto de sepulturas e lápides. Enquanto explorávamos o local, percebi que algumas partes estavam com terra muito fofa. Avisei minha esposa e filhos para terem cuidado e evitarem aquelas áreas. Antes de terminar de falar, pisei em falso em um desses lugares. Minha perna afundou até a coxa, dentro de uma sepultura, que surpreendentemente eu não havia percebido estar ali no meio do caminho. Nesse momento, minha salvação foi uma lápide próxima, um pedaço de mármore que agarrei e me segurei. Minha esposa, cautelosa, colocou as crianças em um local seguro antes de vir me ajudar. Eu estava atolado até a coxa, me segurando na lápide, com uma perna para fora, pisando em um pedaço de concreto. Lutava para me manter firme e escapar daquela situação. Para meu completo desespero e constrangimento, a lápide começou a afundar para dentro do buraco onde eu estava. Minha mulher, desesperada,
correu à administração do cemitério em busca de ajuda. Pude escutar meus filhos, que na época tinham 8 e 10 anos, gritando e chorando desesperadamente e chamando por mim. Apavorado e com medo que viessem até mim, eu ordenei aos gritos que ficassem exatamente onde estavam e não se aproximassem, ou todos nós afundaríamos. Enquanto tentava alcançar a lápide, meu corpo afundou até a cintura e depois chegou ao peito. Eu tentava não me mexer, na esperança de que parasse de afundar. A ponta do meu pé tocou uma superfície e, à medida que meu corpo descia, comecei a sentir o que acredito que fosse a tampa de um caixão se rachando. Quase chorei ali mesmo. Minha mulher voltou com ajuda, mas a situação ficou ainda mais aterrorizante. A sepultura, onde havia a lápide a qual me agarrava, estava em um nível mais alto e abriu completamente, revelando seu macabro conteúdo. Ossos rolaram para cima de mim. O cheiro era indescritível. Fiquei uma semana sem conseguir comer por causa disso. Para minha sorte, que eu pensei que tinha perdido totalmente, minha mulher também havia acionado os bombeiros e eles conseguiram me resgatar. Após o resgate, os bombeiros disseram que isso se deu devido a condições do solo e à erosão natural ao longo dos anos. A estrutura deteriorada não suportou meu peso e cedeu, criando uma cena aterradora e surreal. Foi a coisa mais aterrorizante que já me aconteceu na vida. Pelo menos foi o que eu pensei até ali. Porém, mais uma coisa ainda mais surpreendente aconteceu nessa história. Essa, mais do que a sensação de afundar com os ossos rolando em cima de mim e aquele cheiro indescritível de morte. Após o acidente, saiu uma matéria no jornal local e, pelo que me contaram, em alguns outros jornais da região. A chamada da matéria era "O Devorador ataca mais uma vez". Reconheci que essa matéria se referia ao acidente assim que bati o olho, pois a foto era inconfundível. O título indicando que não era a primeira vez que aquilo acontecia me deixou pasmo, e a história do local me deixou mais perplexo ainda. Eu lembro de ouvir coisas assim quando eu era criança, mas não sabia a história de fato, até ler naquele dia. Na matéria, o jornal explicava que a mesma coisa aconteceu, mais ou menos uns 50 anos atrás, e teria acontecido uma vez anterior, essa cerca de 80 anos atrás. Alguém enterrando um familiar ou amigo, ou que simplesmente passava pelo local, que foi engolido pela terra naquele mesmo lugar, sendo que o primeiro acidente resultou na morte da pessoa. Uma lenda acompanhava o estranho e recorrente acontecimento. O túmulo em questão era de um conde, não muito conhecido na região. Aparentemente, o homem era um sádico maldoso que cometia atrocidade com familiares, empregados e quem estivesse por perto, até ser assassinado em uma situação tão misteriosa e bizarra quanto sua própria história. Um crime sem solução. Ele havia sido enterrado no local por ter sido rejeitado em sua própria região, mas como o lugar não tinha lápide ou documentação que comprovasse, a história poderia não passar de uma lenda. Mas um detalhe macabro veio à tona. Eu relatei ter sentido que estava bem acima de um caixão, mas soube pelos administradores do cemitério que não havia nenhum caixão naquele espaço, nem foi encontrado nenhum vestígio de madeira ali, apenas terra. Esse incidente abalou minha percepção de realidade, fazendo-me questionar o que mais poderia estar oculto naquele lugar, que antes para mim era um local de descanso eterno, e agora será sempre um local para uma memória terrível de um ocorrido traumático e possivelmente sobrenatural. História 4. Mulher de branco em meu quarto. Eu sempre acreditei no sobrenatural, especialmente em fantasmas, mas nunca tive uma experiência pessoal até me mudar para a minha nova casa, há cerca de 6 anos atrás. Moro em um subúrbio montanhoso e minha casa não tem proprietários anteriores, por isso é difícil para mim resolver essa história sozinha. Sempre suspeitei que minha casa fosse mal assombrada, devido a coisas inexplicáveis que aconteciam. Uma noite, eu estava dormindo sozinha no quarto que fica no topo da escada da minha casa, quando de repente acordei suando frio e senti a necessidade de olhar na direção do meu armário. Quando o fiz, notei uma mulher estranhamente alta e com longos cabelos brancos e esvoaçantes e um vestido branco até o chão, apenas olhando para mim. Imediatamente, perdi o fôlego e tive que ofegar para respirar novamente. Quando consegui respirar novamente, ela simplesmente desapareceu. Eu a vejo pelo menos uma vez por mês agora, me observando quando acorda à noite. Ela nunca fala, apenas olho. Recentemente, porém, tive uma nova experiência com essa mulher. Eu estava me olhando no espelho do quarto
arrumando meu cabelo, quando a vi andando atrás de mim, entrando no meu quarto, refletida no espelho. Quando me virei, não a vi, mas senti um arrepio. Não conseguia mover meu corpo e, novamente, não conseguia respirar. Não sei quem é essa mulher, nem por que ela está na minha casa, mas sinto cada vez mais a sua presença. Me pergunto qual é o propósito. Nunca vi essa mulher antes na minha vida, mas gostaria de saber o que ela é e, principalmente, o que ela quer. História 5. Me vi dormindo. Era uma tarde de sábado como qualquer outra. Eu ainda era uma adolescente na época, entediada por estar em casa em um dia quente. Sem maiores possibilidades para aquele dia, decidi que o melhor que eu poderia fazer era dormir. Não sei precisar quanto tempo fiquei dormindo. Sei que acordei com uma sensação de peso no corpo, mas não estranhei muito. Afinal, estava muito calor e isso sempre me acontecia, caso dormisse durante a tarde num dia quente. Meu quarto tinha uma porta que chamamos de porta sanfonada. Lá era anteriormente uma sala e minha mãe adaptou para um quarto, acrescentando essa porta, já que a casa tinha originalmente apenas 2 quartos. Por ser uma porta adaptada, era pequena para o portal do cômodo. Sendo assim, era possível ver os pés e parte das pernas das pessoas que circulavam no outro cômodo. Ainda sonolenta e sentindo o corpo pesado, ouvi baixinho minha irmã cantarolando uma música infantil. Olhei para a porta e vi embaixo as rodinhas do carrinho da minha sobrinha, indo e vindo, para trás e para frente, quase como uma hipnose. Resolvi então que o melhor seria eu levantar e tomar um breve banho frio para me sentir melhor. Com muito custo, sentindo um peso descomunal em meu corpo, me levantei. Nessa altura já começava a pensar que havia algo estranho. O que senti estava muito além do que já havia sentido antes quando dormia de tarde. Caminhei lentamente rumo à porta. Assim que estendi meu braço para abrir o trinco, minha mão passou direto. Achei realmente que estava tão sonolenta e com o corpo tão ruim que não tinha estendido a mão o suficiente para chegar até o trinco. Tentei novamente, com mais afinco, e novamente minha mão passou diretamente pelo trinco. Esfreguei os olhos, incrédula com o que estava vendo. Suspeitei estar delirando. Então novamente eu tentei e novamente obtive o mesmo resultado. Nesse momento decidi voltar para a cama que ficava logo abaixo da janela e chamar por alguém. Contudo, quando me virei, me vi deitada, dormindo profundamente na cama, e um desespero terrível tomou conta de mim. Voltei para próximo da cama. O retorno foi estranhamente menos penoso do que meu afastamento até a porta. Eu olhei por uns instantes, pensando se havia morrido. Então logo depois acordei. Eu estava extremamente cansada e fiquei assim por pelo menos 3 dias, desanimada, cansada, como se não dormisse há dias. Nunca entendi o que aconteceu esse dia. Não me lembro nada além do narrado. Não sei como voltei para o meu corpo, assim como também não sei se um dia saí. Talvez o ocorrido tenha sido apenas um sonho estranhamente real, mas isso não explica o fato de depois eu ter questionado minha irmã onde ela estava no horário que aconteceu, e ela confirmou que estava fazendo a minha sobrinha dormir no carrinho, cantando para ela na sala. História 6. Minha mãe atraiu o mal. Depois que meus pais se divorciaram, quando eu era adolescente, morei um tempo com minha mãe. Eu experimentei muitos acontecimentos paranormais. Várias vezes, quando eu estava lendo na minha cama, o quarto começava a ficar realmente gelado. Em seguida, seria como se algo ou alguém que me odiasse estivesse olhando para mim. Quando eu tinha essa sensação, saía da sala e voltava 1 hora depois. Às vezes, durante o dia, eu via uma sombra se esgueirando pelas paredes do meu quarto. Algo no apartamento fingia ser meu cachorro. Entrei no meu quarto e ouvi um rosnado grave e profundo debaixo da cama. Meu cachorro não era capaz de fazer um barulho tão grave. Parecia um cachorro muito grande, ou um homem fazendo sua melhor imitação de cachorro. Outras vezes, meu cachorro choramingava e andava de um lado para o outro no quarto ao lado do meu. Mas ele não atendia quando era chamado, como se estivesse com medo de alguma coisa no corredor. Quando fui morar com meu pai, a atividade paranormal acabou. Às vezes imagino que minha mãe atraía essas coisas para dentro de casa, pois ela tinha um comportamento muito errático e agressivo. Piorou exponencialmente após o divórcio, sempre com muita raiva e bebendo muito. Não importava onde morávamos, coisas ruins sempre aconteciam, e eu acredito que essas coisas estavam ligadas a ela. História 7. Tem alguém aí?
Moro na cidade do Cabo, África do Sul. A casa onde moro foi construída na década de 50. Minha família e eu nos mudamos para lá em julho de 2012 e moramos aqui há 7 anos. Minha mãe sempre me contava que ouvia passos subindo a escada em espiral e que tinha visto uma mulher e um homem no quarto dela, e no meu e também na sala de estar lá embaixo. Eu sempre pensei que minha mãe estava apenas sendo boba, porque eu sempre fui cética sobre fantasmas e o paranormal, até que tive algumas experiências inexplicáveis. Minha família inteira passou por pelo menos uma experiência inexplicável. Todas as minhas experiências aconteceram no meu quarto, no quarto dos meus pais e uma vez lá embaixo. Vou começar com a minha primeira experiência e depois vou na ordem das próximas experiências. Depois vou contar algumas experiências da minha família. Minha primeira visão do que deve ter sido um fantasma foi talvez uma semana depois de termos nos mudado para casa. Era bem tarde, provavelmente 1 da manhã, quando acordei com uma sensação de estar sendo observada. Normalmente durmo de frente para a parede. Da minha cama tenho uma visão clara da porta. Minha porta estava aberta e quando me virei para olhar ao redor do meu quarto, vi uma mulher parada do lado de fora da minha porta, me encarando. À primeira vista, pensei que fosse minha mãe, porque minha mãe costumava usar bobs no cabelo. Essa mulher estava usando um pijama longo e seu cabelo estava enrolado em bobs. Eu me levantei um pouco para ver e ter uma visão mais clara e disse: "Mamãe?" Mas a mulher continuou me encarando. Chamei novamente para ver se ela me atendia, mas a mulher só me encarava, sem nenhuma expressão. Eu não tinha certeza se estava vendo direito, então pisquei e a mulher sumiu. Na manhã seguinte, perguntei à minha mãe se ela estava do lado de fora do meu quarto. Ela disse que não. Também percebi que minha mãe não estava usando bobs, que a mulher tinha cabelos ruivos e não castanhos como o da minha mãe. Todos me diziam que talvez minha mente estivesse repetindo uma imagem da minha mãe no passado. Não vi essa mulher novamente. Também ouvi passos subindo nossas escadas, mas isso também pode ser a madeira e o metal se expandindo e contraindo. Houve alguns incidentes nos últimos 5 anos em que fiquei sentado no chão do meu quarto e estava ocupado fazendo o dever de casa. Meus 3 cachorros estavam sentados no chão comigo. 2 dos meus cachorros estavam deitados na minha frente e um estava no meu colo. Meus 2 cachorros que estavam deitados à minha frente, de repente se sentaram e começaram a olhar para o espaço atrás de mim. A porta do meu quarto estava fechada e o lugar estava completamente silencioso. Não havia nada atrás de mim que pudesse ter se movido ou que pudesse estar refletindo alguma coisa. Então, o cachorro no meu colo começou a tentar olhar para trás também. O cachorro do meu colo ficou tenso e começou a rosnar. Todos os meus 3 cachorros estavam olhando na mesma direção, diretamente para trás de mim, e não desviavam o olhar, nem quando eu os chamava. Consegui finalmente chamar a atenção de um deles, mas não por muito tempo. O cachorro no meu colo continuou rosnando. Então me levantei e todos os 3 cachorros continuaram olhando para o mesmo lugar. Eu não conseguia ver nada, mas comecei a ficar preocupada, porque meus cachorros estavam todos focados nesse ponto e todos estavam começando a rosnar. Meu cachorro se moveu para a frente, de onde eu estava, e continuou rosnando. Nesse ponto, eu estava totalmente confusa e percebi que eles deviam estar vendo alguma coisa. Então peguei um dos meus travesseiros e comecei a balançá-los pelo quarto, como se eu estivesse tentando atingir quem quer que estivesse ali. Sei que parece bobo, mas pareceu funcionar, porque depois que eu fiz isso, meus cachorros se deitaram e dormiram novamente. Minha experiência mais recente aconteceu no ano passado. Então, foi no meu 6º ano nessa casa. Eu estava sentado no quarto dos meus pais, conversando com um amigo no telefone, quando a porta do quarto dos meus pais se abriu e de repente um vento forte estava soprando no meu rosto. Então me levantei para fechar a porta, mas o vento continuava soprando no meu rosto. Não importava para onde eu me virasse. Então saí do quarto dos meus pais para verificar se havia uma janela ou porta aberta, mas não havia nenhuma. O vento continuou ficando mais forte e me seguiu para onde quer que eu me virasse e andasse. Eu segui pelo corredor em direção ao meu quarto, onde meu pai estava, e o vento ficou muito forte. Quando eu entrei no meu quarto e vi meu pai, o vento parou completamente. Do nada. Perguntei se alguém sabia se havia uma janela aberta, mas não havia, e ninguém se moveu desde que fiz o telefonema. Tenho certeza do que aconteceu, mas fiquei assustado, porque tive uma forte sensação de raiva e agressão quando o vento soprava em mim, e essa sensação continuou ficando muito forte enquanto eu tentava descobrir o que estava errado. Se fosse algum tipo de espírito,
ele estava muito bravo. Essas foram as experiências que eu tive até agora. Agora vou discutir o resto das experiências da minha família. Minha mãe disse que viu um homem e uma mulher entrando e saindo do quarto dela, e ela seguiu o homem e ele andou do quarto dela para o meu. Ela só viu a mulher 2 vezes, mas vê o homem com bastante frequência. Ela ouve passos subindo as escadas com muita frequência também. Meu pai viu uma mulher vestida com roupas de trabalho, parada lendo algo na nossa sala de estar, e isso foi por volta das 6h30 da manhã. Minha irmã teve apenas uma experiência em que acordou com pressão em ambos os ombros, como se alguém estivesse prendendo, mas não havia nada, não havia ninguém no quarto com ela. Ela diz que tentou se mover, mas ainda se sentia presa. Então ela disse: "Vá embora", e aparentemente a pressão parou. Ela também, às vezes, sente como se houvesse outra pessoa no quarto com ela, mas eu também, frequentemente, tenho a sensação de que não estou sozinha, embora eu seja a única no meu quarto. Não tenho certeza do que tudo isso significa, mas sinto que se espíritos e fantasmas realmente quisessem nos prejudicar, eles já teriam feito isso. Bem, essa é apenas a minha opinião. Isso me assusta um pouco pensando na possibilidade, mas hoje acredito que o que vive na minha casa apenas vive lá, sem querer nos prejudicar. Você realmente ficou até o fim? Corajoso, viu? Ou só curioso demais? Bom, de todo jeito, se você chegou até aqui, comenta: "Eu encarei o terror com Morgana". Agora, não esquece o like, não esquece de compartilhar e de se inscrever, tá? Porque senão é um sussurro para eu te visitar no sonho mais escuro dessa noite e contar o final da história que ninguém quis ouvir, viu? E tenho dito. Então é isso. Por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.